Olá, meus queridos, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso curso de processo penal, falando agora inicialmente sobre o princípio lógico. Esse princípio lógico, pessoal, ele decorre ou está relacionado com o princípio da verdade processual. Ora, se pelo princípio da verdade processual deve o juiz buscar a verdade sobre as alegações dos fatos, como vimos, né? Então, pelo princípio lógico, o sistema processual deve fornecer os meios mais adequados para se buscar a verdade subjacente ao processo, beleza? Então vamos lá, vem aqui comigo, tá aí, ó, 10º princípio, princípio lógico. Por ele, não esqueçam que as leis processuais, as leis processuais devem prever os meios que sejam capazes, os meios que sejam mais capazes de permitir o descobrimento da verdade subjacente ao processo. Então, as leis processuais devem prever os meios que sejam mais capazes de permitir o descobrimento da verdade subjacente ao processo, beleza? Agora, eu chamo sua atenção, vou colocar aqui, ó, observação, no que consiste o princípio da suficiência do processo penal, do processo penal. Isso aqui é importante porque eu vou relacionar a resposta dessa pergunta a um dispositivo expresso do CPP que parece trazer regra contrária. Veja, no que consiste o princípio da suficiência do processo penal? Significa que o processo penal, vou colocar assim, PP, ele é promovido independentemente de qualquer outro processo, de qualquer outro processo, devendo nele se resolver todas as questões que interessam a decisão da causa.
a decisão da causa. Então, observem vocês que por este princípio da suficiência do processo penal, o processo penal ele é independente, é autônomo de qualquer outro, tá? Então, nesse processo penal, devem ser solucionadas todas as questões que interessam ao julgamento da causa principal. Então, observem vocês que não se exige por esse princípio que seja ajuizado de forma prévia ou incidental uma outra demanda para se trazer aquela decisão ao processo penal, tá? Esta é a regra estabelecida por esse princípio. Agora, vem aqui comigo, porque eu trouxe para você, devido à sua importância, um dispositivo expresso do CPP, que cai muito em prova de concurso exatamente por essa razão. Artigo 92 do Código de Processo Penal. Olha o que é que ele diz, tá? Se a decisão sobre o que? A existência da infração, ou seja, da materialidade delitiva. Materialidade delitiva. Delitiva. Depender da solução de controvérsia, veja, ela for dependente da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o que? O estado civil das pessoas. Estado civil das pessoas. O curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, ou seja, sentença definitiva, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Então, cuidado, pessoal. Aqui, na verdade, se estabelece uma regra no artigo 92 de celeridade processual. Por quê? Porque o juízo processual penal, ele não tem, obviamente, a expertise de julgar matérias relacionadas ao estado civil das pessoas. Então, se realmente há essa dependência, se é uma questão séria e realmente fundada, né, a juízo da autoridade judiciária do processo penal, ela poderá suspender o curso da ação penal para que o juiz do cível decida categoricamente e de forma definitiva sobre aquela matéria. Aí, a decisão é trazida para o processo penal para dar andamento. Cuidado, porque essa regra não, obviamente, elimina o princípio da suficiência do processo penal. Beleza? Com isso, nós terminamos mais um princípio e aí nós vamos para o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícitos. Não esqueça. Deixa eu tomar uma água aqui e aí eu quero que você lembre inicialmente o seguinte, cuidado. Esse princípio, ele é muito estudado em provas. Então, nós vamos deixar lá no estudo das provas, quando a gente estiver estudando provas aqui durante o curso, um aprofundamento maior sobre isso aqui. Aqui eu vou dar as linhas gerais sobre o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, tá? Então, em linhas gerais, você tem que lembrar que esse princípio tem assento constitucional, ele estabelece que são vedadas, né, como regra, as provas obtidas por meios ilícitos. E vamos ver que existe uma diferença no dispositivo constitucional para o dispositivo do Código de Processo Penal. Beleza? Vem aqui comigo. Então, eu vou aqui trazer para vocês o seguinte. Esse princípio, em primeiro lugar, ele tem assento constitucional, ele é previsto na nossa Constituição expressamente, constitucional. Você irá encontrá-lo no artigo 5º, inciso 56 da nossa Constituição de 88, né? Beleza? E a nossa Constituição diz simplesmente o seguinte: são
inadmissíveis. Inadmissíveis. No processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Por meios ilícitos. Então, é isso que nós temos na nossa Constituição. Você percebe que é um dispositivo resumido, né? O CPP já trabalha com a matéria no seu artigo 157, tá? O artigo 157 do CPP, ele diz textualmente que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, ou seja, devem ser retiradas, né, do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais, ou legais. E aí, observem, pessoal, que os dispositivos, tanto da Constituição quanto do CPP, eles não são precisos em diferenciar as provas ilegais, as provas ilícitas e as provas ilegítimas, tá? Não se confundem essas três modalidades de provas: ilegais, ilícitas e ilegítimas. Quem faz essa diferenciação para a gente é a doutrina esposada pela jurisprudência do STF e do STJ, tá? Então, note que a disposição do CPP é até mais completa do que a da Constituição Federal, mas ainda assim insuficiente. Então, para você ter a ideia genérica completa, vem aqui comigo, porque eu vou abrir aqui um outro slide e vou chamar sua atenção para esse ponto. Atenção, porque, como eu lhes disse, não se confundem, né, as provas obtidas por meios ilegais, ilegítimos e ilícitos. Veja, prova ilegal é gênero. Então, é o gênero. Prova ilegal é o gênero do qual decorrem duas espécies. A prova ilícita e a prova ilegítima. Prova ilícita e a prova ilegítima. Lembrem que a prova ilícita, ela viola proibição de direito material,
material. Exemplo clássico, uma confissão mediante tortura. Tortura, tá? Então, observem vocês que a prova ilícita, ela viola uma proibição de direito material. Então, um exemplo clássico, como eu disse, confissão mediante tortura, exemplifica bem uma prova obtida por meio ilícito. E a prova ilegítima? Vem aqui comigo que a prova ilegítima, ela viola proibição, viola proibição de direito processual, de direito processual. E aí, eu posso dar como exemplo a juntada de documentos, juntada de documentos para uso, vamos colocar assim, ó, uso no plenário do júri, né? No plenário do júri, sem observar, sem observância do prazo mínimo legal de 3 dias previsto no CPP. Então, observem que a prova ela só é legal no procedimento do júri se é direcionada para a leitura em plenário, se ela for acostada aos autos, pelo menos com esse prazo de 3 dias, beleza? E existem, pessoal, as provas que são ao mesmo tempo provas ilícitas e ilegítimas. Quais são? Vem aqui comigo, um exemplo aqui. Eu vou até abrir um novo slide, né? E vou colocar assim, ó, observação. Existem provas que são ao mesmo tempo ilícitas e ilegítimas, como ocorre, por exemplo, com invasão de domicílio, sem ordem judicial, beleza? Agora, além dessa observação aqui, eu vou te lembrar, eu já falei isso aqui durante o curso, depois a gente analisa com maior profundidade, mas eu vou te lembrar o seguinte, tá? Que a inadmissibilidade processual das provas obtidas por meios ilícitos, das provas obtidas por meios
ilícitos vem sendo atenuada, né? Vem sendo atenuada em favor, obviamente, do réu, beleza? Atenuada, vou colocar assim, ó, em razão da proporcionalidade, né? Proporcionalidade, claro, sempre em caráter excepcional, sempre em caráter excepcional e em casos extremamente graves. Mentes graves. Obviamente, nesse caso aqui, nós temos uma repercussão do princípio do favor rei, como eu já lhe adiantei, né? Então, em favor do réu, jamais em favor da acusação, tá? Então, observem vocês que existe, ver se eu coloquei, pronto, existe essa atenuação desse princípio, nós vamos aprofundar um pouquinho mais lá nas provas, vocês já sabem disso, e para a gente terminar, a análise desse princípio e também esse bloco, tá? Esse bloco, nós vamos falar aqui, ó, olha para cá, do artigo 25. Presta atenção aqui, da Lei 13.879 de 2019, tá? Essa lei aqui, para quem não lembra, é a Lei de Abuso de Autoridade. Lei de Abuso de Autoridade. Então, fazendo aqui uma análise sistemática, né, do nosso curso, nós vamos aqui, ó, falar dessa lei de abuso de autoridade dentro da lógica desse princípio que estamos estudando. Então, veja, artigo 25 dessa lei. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação, qualquer que seja ele, inclusive no inquérito e fiscalização, por meio manifestamente ilícito, olha aí, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre, diz o parágrafo único, na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor, olha aí, do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então, para complementar aí a nossa aula, está aí um dispositivo lá da Lei de Abuso de Autoridade, que traz essa proibição, inclusive tipificando como crime, né, a utilização de meio de prova obtido de forma ilícita, e com isso terminamos esse bloco. Na outra aula, na próxima aula, nós vamos analisar o último princípio para formar esse teu alicerce, e aí vamos dar andamento ao nosso curso. Força nos estudos, até a próxima aula e vamos juntos. Até a posse.